Boa noite! Estamos dando início a mais um Papo de Belly Dancer, nosso papo de toda segunda às 6 e 8. Hoje a nossa live vai ser um formato um pouquinho diferente, um formato de perguntas e respostas. Então eu já tenho algumas perguntas aqui que eu mesma desenvolvi baseada nas dúvidas e nas dificuldades que vocês me trazem. Outras perguntas que vocês mesmos já me fizeram por aqui e também a qualquer momento vocês podem perguntar pelos comentários ou solicitando a participação na live para aparecer aqui comigo e a gente conversar sobre o tema que você sugerir, sobre a dúvida que você trouxer. Eu tenho um recadinho importante, que é uma novidade. Eu estou desenvolvendo uma newsletter, tá? Que é um boletim informativo. E esse boletim informativo vai ser enviado por e-mail para quem estiver cadastrado na minha newsletter. Então, o que vocês vão receber nesses e-mails? Vocês vão receber novidades, vocês vão receber o melhor dos meus conteúdos, outros conteúdos exclusivos, atualizações sobre a dança oriental, sobre o mundo da dança oriental, atualizações sobre os meus projetos, os meus cursos, tudo que tem acontecido nas minhas redes sociais ou que ainda está para acontecer, porque como eu tenho falado bastante por aqui, estou trabalhando bastante em novos projetos e novidades para trazer aqui para vocês. Então, se você quer estar bem informada, se você quiser estar sabendo de tudo isso, de tudo que está acontecendo, às vezes nem todos os dias você consegue estar nas minhas redes sociais, às vezes nem todos os dias você consegue acompanhar as lives, os conteúdos e você não quer perder nada, eu te recomendo que você assine essa newsletter. Então, na bio do meu perfil do Instagram tem um link para você preencher um formulário que demora menos de 1 minuto, tá? Eu demorei 30 segundos que eu fiz o teste, porque eu queria uma coisa rápida e breve. E aí você responde, cadastra o seu melhor e-mail lá e aí você já vai fazer parte dessa minha lista que vai receber todas essas atualizações e esse boletim informativo. Então não esquece de se inscrever lá. E também vou estar providenciando nas legendas dos vídeos do YouTube. Também vou estar colocando o linkzinho para vocês preencherem, está bem? Então, como eu disse para vocês, eu tenho algumas perguntas pré-formuladas e claro, se alguém sentir vontade de fazer alguma pergunta, quiser escrever nos comentários ou pedir a solicitação para participar aqui comigo ao vivo, aparecer, né? Mostrar a cara aqui. Hoje eu vou dar abertura para fazer isso. Eu acho muito legal esse formato de live, eu acho bem bacana quando vocês participam, quando vocês trazem as dúvidas de vocês, as experiências de vocês, a visão de vocês, porque eu sempre falo, né, gente, que eu não sou a dona da verdade, não é a minha palavra é a última, é lei ou qualquer coisa nesse sentido, não. Simplesmente eu compartilho com vocês conteúdos baseados na minha experiência, naquilo que eu vivi, naquilo que eu estudo para trazer para vocês. Então eu procuro trazer um conteúdo também não só baseado em opinião, mas também baseado em informação, trazer as informações corretas, né? Muitas vezes a gente a cada dia aprende coisas novas, descobre coisas novas, então às vezes a gente se retrata, né? Fala, não, olha gente, eu acreditava que fosse assim, mas eu fui pesquisar, estudei, descobri que não era, né? E assim que a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai evoluindo tanto como pessoa, como profissional, como bailarina, né? Como professora também. Então, isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, tá bem? Então, voltamos. Para começar a nossa live de hoje, então, eu vou começar com algumas perguntas que eu já tenho pré-estipulado aqui para ir aquecendo, tá? Então, assim, vão ser perguntas bem aleatórias, porque o objetivo dessa live mesmo é trazer uma diversidade de temas para enriquecer esse conteúdo, que muitas vezes é uma live inteira sobre um conteúdo, se não é um conteúdo que te interessa, né? Às vezes a gente fica pensando, mesmo assim, salva a questão, né? Vamos deixar bem aqui que todos os conteúdos que eu tenho trazido aqui são eu considero, pelo menos, de extrema importância para bailarinas de dança do ventre, para praticantes, né, dessa dança. Eu acho de extrema importância
não só para quem é profissional ou, né, professora, mas também para quem dança por hobby, para quem quer conhecer mais da dança. Então, eu tenho trazido aqui conteúdos assim que são de extrema importância, que você estude, que você saiba, que você conheça, né, para você se desenvolver mais nessa dança e nos seus conhecimentos também. Então, os assuntos vão ser bem diversificados, a gente vai fazer uma coisa bem dinâmica, tá? E vamos dar início então. Uma dúvida que aparece bastante, na verdade é uma dificuldade que bastante pessoas me colocam, é com relação a se sentir repetitiva na dança, parecer que está sempre fazendo movimentos novos, movimentos repetidos, movimentos iguais, né? Ter aquela sensação que mesmo trocando de coreografia, trocando de estilo, então às vezes quando é o mesmo estilo, né? Por exemplo, eu fiz uma coreografia de clássica oriental, aí depois eu começo a trabalhar em outra coisa e volto a fazer uma outra coreografia com outra música de clássica oriental. E aí eu sinto que eu tô usando as mesmas sequências, que eu tô usando os mesmos movimentos, assim. Então, como variar mais a nossa dança? E aí, gente, entra uma questão muito importante. Eu vou responder aqui uma dificuldade fazendo uma pontuação que é o seguinte: como variar mais a minha dança usando movimentos que eu já conheço, movimentos que eu já sei executar, sem ter que buscar por movimentos novos ou movimentos inéditos, tá? Então, a gente vai conversar sobre esse ponto nessa pergunta, tá? E aí eu vou falar para vocês o seguinte: a nossa dança, a dança do ventre, ela é uma dança simples se você for analisar do ponto de vista que a gente não tem, vamos dizer assim, inúmeros movimentos. A gente tem movimentos básicos que fazem parte do repertório básico de movimentos da dança do ventre, que a gente elabora eles um pouquinho mais e a gente cria versões em cima daqueles movimentos, tá? Então, vamos pensar assim, versões ou variações em cima daqueles movimentos. Então, vamos pensar assim, agora eu não vou listar todos aqui, porque eu não fiz uma lista para trazer aqui para vocês. Mas vamos conversar. Primeiros movimentos assim que vem à nossa cabeça. 8 maia, ou os 8, né? 8 maia para cima e para baixo, que daí são variações. 8 egípcio, para frente e para trás. Aí a gente pode ter 8 unilaterais, né? Mas vamos falar assim, de um modo geral. 8, ondulações, né? Que a gente tem de movimentos sinuosos, redondos, tá? Que mais que a gente tem de movimentos sinuosos? Ondulações, 8, redondos, sem pensar nas variações. Tá, vamos falar dessas três vertentes assim de movimentos, tá? E aí de movimentos acentuados a gente pode ter batida lateral, a gente pode ter encaixe e desencaixe, que também pode acontecer de forma fluida. A gente pode ter os tranquinhos, o robozinho, que é uma espécie de 8 maia, só que cortadinho. Que mais que a gente pode ter? Aí marcações com o tronco também, né? Subir e descer, enfim. De movimentos de acentuação, né? Que envolvem precisão, contração muscular. E aí de movimentos vibrados a gente tem o shimmy, né? O shimmy, então, que ele é uma base que pode ser usada em conjunto, né? Em dupla com outros movimentos, certo? Então, assim, se a gente for falando assim de movimentos no eixo, né? No quadril, no tronco, quando a gente fica paradinha no lugar dançando. Porque aí depois a gente vai ter deslocamentos, a gente vai ter giros,
A gente tem também as torções, né? Tanto de tronco quanto de quadril. Então, mas se a gente for listar todos os movimentos do repertório básico da dança do ventre, é plenamente possível, concordam comigo? Não é alguma coisa assim que a gente diz, meu Deus, como os números, né? São infinitos, certo? Mas quando a gente vai falar de variações, né? De versões desses mesmos movimentos, aí sim a lista pode crescer bastante, porque a gente pode fazer ele unilateral, a gente pode fazer ele trocando de direção, a gente pode, às vezes, um mesmo movimento fazer de forma fluida, acentuada e vibrada, né? Então aí começa a crescer mais a nossa lista de repertório, tá? Aí o que acontece? Acompanhem comigo esse raciocínio, tá? Como que a gente pode variar mais a nossa dança se os nossos movimentos, os movimentos do repertório básico da dança do ventre, não são tão diversificados assim? Aí que tá a jogada, o pulo duplo carpado do gato, tá? A gente vai pensar o seguinte, a gente vai aproveitar outras questões, tá? Vamos pensar. Eu falei aqui das variações, das diferentes versões de um mesmo movimento. Aí já é uma pista de como você pode variar mais a sua dança, usando mais outras versões daquele movimento, tá? Outras formas de você conseguir variar. Uso do espaço, tá? Então a gente sempre fala isso, mas gente, às vezes quando a gente tá coreografando, a gente esquece disso. Tá? E um exercício que eu vou dar para vocês relacionado à questão do uso do espaço é vocês criarem uma coreografia, tá? Cria essa coreografia, cria essa sequência, se grava dançando, tá? Ou você se grava dançando e visualiza, que eu acho que é um exercício muito bom para você poder ver várias coisas, tá? Ou você fecha os seus olhos e se imagina dançando, tá? Tô explicando aqui um exercício pra gente aprender a verificar se a gente tá conseguindo fazer um bom uso do espaço. Ou você fecha os seus olhos e se imagina dançando aquela sequência e aquela coreografia. E você pega um papel branco bem grande, tá? Bem grande não, do tamanho de uma folha A4 deitadinho. E você vai riscando, ou sabe, meio que psicografando aqui, né? Não precisa fechar os olhos, se não consegue ter noção, enfim, mas, né? E vai pensando e riscando no papel as direções que você tá usando durante a sua dança. E aí depois você olha pro papel. Se tiver bastante no meio, a folha bastante marcada no meio, e não tiver, assim, foi mais pra direita, foi mais pra frente do que pra trás, aí você vai vendo aonde que você pode encaixar mais direções, tá? E é bom a gente ter em mente sempre aquela questão do asterisco, né? Dancei na frente, dancei na diagonal, dancei na lateral, diagonal trás, costas, enfim, isso é básico, tá? Dentro da sua coreografia, dentro da sua dança, seja ela de improviso ou coreografada, enfim, a gente tem que dançar pelo menos uma vez em uma de cada direção da estrela. Da estrela não, do asterisco, tá? Então, essa é uma forma de variar o espaço, que eu tô respondendo uma pergunta relacionada a como variar mais a minha dança usando os movimentos que eu já sei executar, sem ter que pescar ou buscar movimentos novos, ou da moda, ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, o uso do espaço é uma forma. A gente tem as mudanças de nível também. Eu posso dançar com o meu joelho mais flexionado num nível mais baixo. Eu posso descer até o chão e ficar de cócoras, né? Eu posso dançar no chão, propriamente, se for uma música que pede isso, né? Como um tacacim, um trabalho de chão, posso dançar no chão. Eu posso fazer movimentos mais na meia ponta, que aí eu fico numa altura mais acima, com o pé inteiro no chão. Então eu vou mudando os níveis, tá? Fazer, por exemplo, um camelo em cima, um camelo embaixo, tá?
fazer um robozinho subindo na meia ponta, enfim, a gente vai criando de diversas formas isso, tá? A gente pode variar, então, como eu já falei anteriormente, entre fluido, acentuado e vibrado, que tem alguns movimentos que a gente consegue fazer, né? Por exemplo, encaixe e desencaixe. A gente pode fazer ele de forma fluida, tanto só o encaixe e desencaixe, ou ele serve de base para o camelo, né? Para ondulação de quadril. Então, a gente usa ele dessa forma fluida. Se a gente quiser fazer acentuado, a gente faz como uma marcação, fazendo contração, né? E se a gente quiser usar ele vibrado, a gente faz o movimento do encaixe e desencaixe junto com o shimmy, tá? Então isso é uma forma também de variar para não ficar sempre o mesmo movimento. A gente muda a textura dele, né? A forma com que ele tá acontecendo. E as variações, as versões de um mesmo movimento. Ele pode ser unilateral, ele pode ser bilateral, ele pode ser para cima, para baixo, para frente, para trás. Por exemplo, o básico egípcio, a gente tem uma infinidade de básico egípcio. A gente tem básico subindo e descendo. A gente tem desce, sobe, desce, desce, sobe. A gente tem o básico do Said, né? Que a gente fala, o básico do Ballad. Aquele básico com contratempo. Um básico fazendo uma bolinha. Um básico para cima. Um básico com a força para baixo. Ixi, tem uma infinidade de opções. E o que acontece? Eu já falei aqui nos meus conteúdos uma vez que é muito importante você anotar, você ter o seu caderno de repertório de movimentos, porque daí quando você vai criar, fica muito mais fácil. Porque vamos supor, você fez o mapeamento lá da sua música, você viu o que combina com cada frase, com cada parte da música. Então vamos supor assim, nessa frase tem um instrumento melódico, saliente e combina bastante sinuosos. Então eu vou lá olhar no meu caderninho que tipo de oitos que eu tenho. Olha só, tem um oito unilateral, assim, que encaixaria muito bem, né? E aí depois essa frase lá pelas tantas, do meio da música pra frente, vai repetir de novo, você não precisa usar o mesmo oito mais. Você vai lá e olha um outro tipo de oito, ou um outro tipo de ondulatório, né, de sinuoso, que você pode encaixar. Então, essa dica do caderninho é muito bacana. Faça um caderno, escreva todos, divida como você acha que tem mais, que fica mais organizado, que fica mais coerente, né, para você, e faça a distribuição dos movimentos e faça essa lista, essa relação de movimentos. É o seu repertório de movimentos. Por exemplo, uma banda, quando ela toca músicas, eles têm um repertório de músicas que eles costumam tocar, e eles fazem uma lista disso, né? Então, por que você não pode fazer uma lista também dos movimentos que você pode usar na sua dança, tá? Então, vou encerrar por aqui essa pergunta. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte, tá? Mesmo quem estiver assistindo a gravação. Que aí, sempre que possível, eu retorno aos vídeos e comento, né, e respondo em forma de comentário. Vamos para a próxima pergunta, senão a gente vai ficar só nesse assunto, porque esse assunto com certeza renderia uma live inteira falando sobre ele. Qual é o ponto de partida para evoluir na dança? Eu vejo que muitas vezes algumas bailarinas ficam perdidas com relação a isso. Tá, mas como é que eu sei se eu preciso evoluir? Como é que eu sei no que eu preciso evoluir, né? Porque eu acredito assim, que quando a gente acha, a gente nunca vai saber de tudo, tá? Mas quando a gente acha que a gente já aprendeu tudo que tinha que aprender, perde a graça, né? A gente fica sem motivação, a gente fica sem vontade, e aí ou a gente desiste da dança, né? Ou vai para outra dança, porque essa não tem mais graça, tá? Então, a gente gosta de desafios, a gente tem que sempre estar se desafiando, buscando coisas novas, conhecimentos novos, buscando se atualizar, buscando se aperfeiçoar, porque às vezes assim a nossa dança básica mesmo, a nossa dança do ventre raiz, ela não tem tantas atualizações assim, se a gente quiser seguir um estilo mais raiz, como eu disse, tá? Mas melhorar em algum ponto, aperfeiçoar algum ponto, você sempre vai poder, para sua vida toda de dança. Então coloca isso na tua cabeça.
Não ache que você já sabe de tudo. Eu não sei de tudo, eu sempre que posso faço aulas com outras profissionais. Quando eu estava dançando lá fora, eu procurei ajuda de outras profissionais, porque sempre tem um ponto cego, sempre tem alguma coisa que a gente não consegue enxergar que pode ser melhorado, tá? Então, é muito importante. Hoje eu faço isso, eu continuo treinando, eu continuo dando aulas de básico, mesmo com 20 anos de dança, tá? Porque me ensina muito, eu aprendo muito e evoluo muito com isso. Eu também procuro fazer cursos, workshops, enfim, de outros profissionais para ter outras visões. Então, assim, muito cuidado com o ego, tá? Ah, eu já sei dançar, eu já sou professora, então eu só vou fazer aula com bailarina oriental internacional, porque as brasileiras não têm nada para me ensinar. Muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado com isso. A humildade é muito importante, tá? E então, assim, a pergunta era: qual o ponto de partida para evoluir na dança? É você se conhecer. É você conseguir buscar respostas para essa pergunta. O que eu preciso melhorar? Quando você quiser perguntar, quando você quiser responder essa pergunta, você vai começar a buscar respostas. Faça essa pergunta para você mesmo. O que eu preciso melhorar? E aí, como é que você se vê e descobre isso? Porque você não se vê dançando, né? Muitas vezes você imagina assim na sua cabeça que, nossa, você tá fazendo uma dança maravilhosa, e quando você vai ver um vídeo, não é bem aquilo que você imaginou. Não tá ruim, tá? Também muito cuidado, é uma linha muito tênue aqui nessa questão. Muito cuidado com a autossabotagem, com a autocrítica também, tá? Tem gente que sempre que se olha se acha péssimo, aí você se detona e você se desmotiva então por excesso de autocrítica, tá? Então, assim, uma coisa que eu recomendo você fazer, que eu fiz muito e faço muito, sempre que eu treino eu faço isso, e é por isso que às vezes eu coloco videozinhos aqui dos meus bastidores de treino, porque eu me gravo. E eu me gravo e eu me assisto, tá? Pensando por diversos aspectos. Você pode até fazer uma pauta, tá? As minhas alunas do curso do Belly Dancer Pro, eu faço uma pauta, eu tenho uma pauta, tá? Onde eu vou assinalando diversos aspectos, porque é muito complicado você avaliar algo como a dança que é tão subjetivo, que para mim pode ser uma coisa que para você não é, né? Então, a gente precisa ter alguns pontos de partida. Então, vamos supor assim, para você vai ser muito mais fácil do que eu, Nicole, professora, avaliando outras pessoas, tá? Para você vai ser muito mais fácil porque você sabe do que você gosta, tá? Do que você acha bonito na dança. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar isso na pauta, por exemplo, assim, eu acho bonito uma boa postura. Eu acho bonito uma boa leitura musical. Eu acho bonito fazer tal coisa, tá? E aí você faz a sua pauta e você começa a olhar o vídeo. E aí você vai assinalando, coloca lá os itens e coloca ruim, bom, ou ruim, razoável, bom, excelente, vamos supor, né? Aí você cria os seus critérios lá. E aí você vai assinalando o que você acha que tá ruim, né? O que tá ruim precisa ter mais atenção, o que tá bom, o que tá excelente, né? E aí você vai conseguindo ter uma noção melhor do estágio que você tá, que ponto você precisa melhorar. Às vezes é a postura, né? Um ombro um pouquinho caído para frente. Eu tenho um tique, né? Eu mexo a mão. Eu tenho vários tiques, gente. Eu tenho que viver brigando com eles. E onde é que eu enxergo esses tiques? Quando eu vejo os meus vídeos, tá? E aí eu começo a trabalhar em cima deles e criar uma consciência do tipo, tô dançando lá, não mexe essa mão, não faz isso, não faz aquilo, né? Aí o nosso cérebro, ele começa a atinar e prestar atenção nesse tipo de coisa. Mas se a gente não vê, né? A gente não vai saber. Então, assim, se gravar e se autoavaliar é muito válido. É muito importante, vai ajudar muito vocês nesse processo. Então, eu fiz isso antes de viajar. Eu fiz isso
enquanto eu estava dançando lá fora. Eu faço isso hoje e eu faço com as minhas alunas e ensino elas a aplicarem nelas mesmas, tá? Que é o que eu tô fazendo aqui com vocês hoje. Então, pega essa dica porque você só vai evoluir. E opiniões de outros profissionais, porque às vezes tem coisas que você não enxerga, mas aí que vem uma questão, né? Como é você que está se autoavaliando e você sabe do que você gosta, do que você gostaria de ter na sua dança, a dança que você imaginou na sua cabeça é uma coisa, né? Às vezes outros profissionais vão fazer outros apontamentos que para você não é tão importante. Aí o que você faz? Você aceita aquele feedback do outro profissional e você faz o equilíbrio entre aquilo que você acha que realmente foi válido e aquilo que você quer desconsiderar, certo? Então é por isso que eu falo, tanto aqui nos meus conteúdos quanto nos cursos que eu dou, a minha não é a palavra final, a minha, às vezes, né, eu tenho alunas que são profissionais já, eu tenho alunas que já têm anos de carreira, às vezes até mais do que eu, né? Então como é que eu vou dizer para uma pessoa que aquilo tá errado, que aquilo não tá certo? Né? Se a dança é subjetiva, ela está muito relacionada com o gosto, com o estilo pessoal, com a identidade da pessoa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e é isso que eu sempre explico. Não sou a dona da verdade, não é a minha opinião a única, certo? Então isso é uma ótima forma de saber o seu ponto de partida. Para o quê? Para poder desenvolver novas metas de estudo. É a postura que é o meu problema? Vamos trabalhar a questão de consciência corporal, vamos trabalhar dançando com o livro na cabeça, vamos fazer alguma coisa, procurar os melhores exercícios para a gente treinar isso. E aí vocês conseguem também, quem já é profissional, quem já é não, porque tem gente que nunca vai querer ser profissional, não tem nada de errado com isso. Mas você pode ensinar suas alunas, você pode avaliar suas alunas, né? Então, essa é uma excelente forma, tá? Então, isso já responde uma outra pergunta, né? Que é como ter mais autonomia na dança. É exatamente isso, é você se conhecer o suficientemente para você saber que ponto que você precisa melhorar e aí sim você poder buscar ajuda. É nesse ponto, eu vou fazer aula com aquela bailarina que eu sei que é boa nisso, eu vou fazer um curso daquilo, eu vou desenvolver mais isso, eu vou ir treinar musculação para mim poder ter uma força maior, eu vou fazer um treinamento funcional para me melhorar minha mobilidade, entendeu? E aí a gente vai criando uma autonomia porque a gente sabe se autoavaliar sem ser aquela autocrítica destrutiva, né? A gente faz isso para o quê? Para evoluir, para subir de nível, tá? Então, essa é uma forma de se autoconhecendo, se autoavaliando, de também desenvolver mais autonomia na sua dança. E aí, como uma outra pergunta, então, tá? Diferente. Qualquer pergunta que surgir, gente, podem fazer, tá? Como criar uma identidade na dança? Bom, aqui é uma questão bem importante com relação a isso. Primeira dica que eu dou, assim, que é uma coisa que o pessoal me pergunta bastante. Às vezes eu recebo, assim, dúvidas, que uma vez por semana eu tenho uma mentoria gratuita. Então, coloco lá nos stories a caixinha e a pessoa vocês, enfim, podem perguntar através dessa mentoria que eu respondo ou em vídeo ou em mensagem direta para vocês, enfim. E aí surge bastante essa dúvida. Eu queria desenvolver meu próprio estilo, minha própria identidade, porque a gente vê que tem algumas bailarinas assim que têm uma identidade bem marcante, que tem, né, assim é uma identidade mesmo, é uma digital que a gente já reconhece de longe, seja por estilo de música, seja por que ela gosta de dançar, né? Seja por algum gesto que ela faz em todas as danças, seja, enfim, tem uma infinidade de formas, né? Caiu meu rascunho aqui. Mas uma coisa que eu digo pra você é o seguinte: fuja do efeito manada. Fuja daquilo que todo mundo tá fazendo, fuja daquele movimento que é da moda, daquela dança que é da moda, daquela roupa que é da moda,
tá? Porque quando a gente acompanha muito o fluxo, a gente não se destaca, tá? Então, assim, eu diria que um grande segredo com relação a isso, e demora um tempo às vezes para fazer isso, a gente não constrói um estilo, uma identidade assim, ó, de uma hora para outra, tá? Mas essa é a dica, assim, número 1 com relação a isso. Fuja do efeito manada, tá? E aí, por exemplo, tem uma bailarina que tem um estilo assim que você gosta muito. Estude aquela bailarina e crie coisas a partir daquilo que você está vendo, sem copiar. A gente fala isso que, tipo, quando fala isso, todo mundo pensa, né? Pelo menos eu penso isso na hora que me falam isso. Ah, mas todo mundo sabe que não é para copiar, né? Mas, gente, às vezes a gente faz isso sem perceber, porque a gente gosta tanto, a gente assiste tanto, que quando a gente vê, a gente tá fazendo muito parecido, às vezes a gente tá fazendo até o trejeito da pessoa, tá? Isso acontece muito com as nossas professoras. Então, se a gente passa muitos anos fazendo aula com a mesma professora, às vezes a gente acaba, quem vai nos assistir em um outro momento, a gente acaba, a pessoa acaba tendo a sensação, eu sei que tu é aluna da fulana, tá? Porque fez aula com ela, porque, né, a gente sempre tem uma pessoa, assim, que a gente tá mais de olho, né, na dança dela, enfim, que está nos inspirando, e aí isso acaba acontecendo. Por isso, aí que tá o outro pulo do gato. É importante, tá? Ter várias bailarinas como referência. É impossível gostar só de uma, né? É impossível gostar só de uma. Você pode ter várias bailarinas que você admira. Então, estude diferentes bailarinas em diferentes momentos. Por exemplo, naquela semana, o meu objetivo de estudo é trazer novos elementos de giro para minha dança. Ah, que bailarinas que eu gosto que giram muito bem. Fulana de tal, fulana de tal, fulana de tal. Um dia eu assisto e tento tirar os movimentos da fulana de tal, no outro dia eu assisto e tento tirar os movimentos da fulana de tal, e assim você vai tendo acesso a vários profissionais diferentes, a vários estilos diferentes, e depois você cria o seu estilo em cima do que você viu. Aí fica mais difícil de acontecer, de você reproduzir alguma coisa igual, uma sequência, porque às vezes é muito tentador, a gente olha aquela leitura da bailarina, a gente olha, né, a dança daquela bailarina, a gente pensa, meu Deus, que perfeito, eu quero fazer isso, como que eu não pensei? Porque é aquilo que eu digo pra vocês, os movimentos da dança do ventre são muito básicos, os movimentos da dança do ventre raiz são muito básicos, tá? Mas a forma com que a gente combina eles, a forma com que a gente varia eles, é que faz toda a diferença. E aí é que tá relacionado com o estilo de cada bailarina, tá? E aí então você vai vendo, faz uma soma de tudo aquilo e divide por igual número de todas as bailarinas que você viu, e aí você vai tirando e montando o seu estilo. Então, as dicas assim que eu daria relacionada a isso, né, de como desenvolver a sua identidade, o seu estilo próprio, é fugir do efeito manada e procurar ter várias bailarinas para estudar, orientais, né? Aí a gente tem egípcias, a gente tem libanesas, a gente tem hoje em dia, né, que estão trazendo uma dança mais moderna, as ucranianas, as russas, né? A gente teve também bastante em alta as argentinas, que trouxeram vários elementos diferentes para a dança. Então aí você vai fazendo um compilado de tudo isso e trazendo, criando coisas novas, tá bem? E isso já responde uma outra pergunta, porque daí às vezes a gente fala, vai estudar, né? Estuda bailarinas. Como que eu estudo bailarinas? Dessa forma, né? Você não vai ficar tentando reproduzir a dança inteira lá daquela bailarina, porque, enfim, treina um pouco os aspectos diferentes, treina a leitura dela, tenta treinar com a visão dela, mas aí daqui a pouco você troca, você dança com outra bailarina, né? Tô falando isso em formato de vídeo, né?
porque você pode muito bem fazer os cursos, fazer os workshops, fazer as aulas dessas bailarinas, não necessariamente só por vídeo. Mas uma forma de ter autonomia de estudo é assim, né? Você não vai, às vezes não vai estar fazendo curso todo mês. Mas eu recomendo para qualquer profissional, para qualquer pessoa que quer dar um passo além da dança. No mínimo, gente, no mínimo, uns 2 cursos por ano, tá? Se forem cursos mais densos, assim, com mais tempo de duração, né? Tem cursos aí de 4 meses, 6 meses. O meu, por exemplo, do Belly Dancer Pro, são 5 meses, tá? Então, cursos mais densos, né? Consequentemente, despendem mais tempo, mais horas, tem um custo maior, né? Mais elevado, uma vez por ano, né? Se você conseguir regradinho uma vez por ano, tá ótimo, 2 vezes excelente, né? Mas workshops, aulas particulares, né? Mentorias, enfim, com diversos profissionais, sempre quanto mais melhor. A gente tem que ter os nossos períodos de estudo, nosso período de trazer coisas novas, o nosso período de aperfeiçoamento, tá? Então essa é uma super dica que eu dou com relação a frequência de cursos, de treinamentos, enfim, tá? Muito bem, uma outra pergunta que me fazem bastante, né, relacionada à criatividade. O que fazer para estimular a criatividade? Muito bem, então, como eu disse, você estudar diversas bailarinas, isso ajuda bastante, tá? Não ter uma de referência, mas várias bailarinas, tá? Não vou me repetir aqui nessa questão, mas isso ajuda bastante, porque aí você vai pensando com a cabeça de outras bailarinas. Fazer cursos e treinamentos e aperfeiçoamentos com diversos profissionais, isso também vai fazer com que você crie mais, tá? Vai fazer com que você desenvolva mais sua criatividade, porque você vai pensar com a cabeça de outros profissionais, não vai ficar só naquela visão sua, entendeu? Então, a gente vai ver que, nossa, aquela forma de variar, eu nunca tinha pensado naquilo. Eu nunca tinha pensado em fazer aquela leitura daquele jeito, de ouvir a música daquele jeito. Enfim, é uma infinidade de estímulos que a gente vai tendo quando a gente tem contato com outros profissionais. Seja em formato de aula, seja em formato de vídeos de dança, né? Enfim. Um outro ponto também relacionado à criatividade. Muitas vezes você está fazendo uma coreografia e a coisa não vem, a coisa não flui, porque você conhece a música, estudou a música, mapeou, fez tudo direitinho e tal, mas aí você tá lá e não vem, porque daí você para a música, e fica tentando criar, e fica tentando contar, e fica tentando botar tudo ajeitadinho. E aí eu te dou uma dica, improvisa aquela música. Depois que você já conhece, depois que você já fez, né, todo o mapeamento, né, entendeu o que combina em cada hora e tal, coloca a música e deixa fluir, tá? Olha pelo menos uns 3 ou 4 vídeos de outras bailarinas dançando aquela música. Não usa só um, porque pode acontecer muito de você imitar, tá? Copiar uma sequência de movimentos, enfim, e aí como é a mesma música pode ficar muito aparente, tá? Então assim, para evitar isso, escolha, sei lá, uns 3, 4 vídeos diferentes, de bailarinas diferentes e vai dançando, deixa vir o que veio, sabe? E aí você vai conseguindo estimular um pouquinho mais esse acesso instantâneo do repertório, trazendo coisas diferentes, trazendo uma coisa que você viu num vídeo, trazendo uma coisa que você usou em outra dança. Que às vezes quando a gente precisa estar com a cabeça livre, a gente precisa estar com a cabeça arejada, né? Para conseguir criar. Então, às vezes você dá essa liberdade, nossa, aí a coisa flui. Aí vem uma inspiração, né? E aí a criatividade começa a fluir, tá? Uma outra pergunta, então, porque eu falo bastante que eu ajudo bailarinas de dança do ventre, né, a desenvolverem uma dança fluida e harmoniosa. E as pessoas perguntam pra mim às vezes, tá, Nicole, mas o que é uma dança fluida, né?
Uma dança fluida, para mim, é quando você consegue ter uma coerência na sua dança, é quando você consegue passear pelas diferentes competências, né? Trazer todas essas competências dentro da sua dança, tá? É quando você consegue desenvolver um equilíbrio entre essas competências. Então, vamos relembrar quais são as competências que eu sempre falo. A questão da musicalidade, né? Que envolve todo o conhecimento da música, da leitura, da interpretação musical. A questão da técnica, né? De executar os movimentos corretamente, de conseguir deixar aquele movimento limpo, aquele movimento claro, aquele movimento orgânico, né? Vestido no seu corpo, que você, aquele movimento te cai bem, não é um movimento que tá meio, né? Não é esse tipo de movimento que você vai trazer para sua dança, para sua apresentação. É um movimento que já está internalizado em você. É você conseguir fazer as conexões, as transições entre os movimentos com tranquilidade, sem aqueles trancos, aquelas coisas que a gente vê que não é uma coisa pensada, que não é uma coisa que você colocou na coreografia, né? Mas é uma coisa que acaba acontecendo às vezes um pouco por falta de treino ou de percepção mesmo. É você estar com a sua estética fluida, né? O seu cabelo arrumado, uma maquiagem bem bonita que condiz com o seu rosto, que não disfarça seus traços naturais, um figurino que condiz com você, que combina com você, com o seu tipo de corpo, com a dança que você está apresentando, porque às vezes o figurino interfere muito na dança, né? E aí tem todo aquele conceito da estética aplicado à filosofia, mas enfim, tá bastante relacionado com a questão da imagem como um todo, tá? E também a gente tem a questão da comunicação, né? Que é uma outra competência, que é uma coisa que eu aprendi muito dançando nos países árabes, porque para o árabe isso é muito importante, é você estabelecer uma conexão, é você estabelecer uma comunicação, é você interagir com as pessoas, olhar no olho, isso é muito característico de show de entretenimento, por isso que eu não vejo a mínima graça em dançar em teatro, eu não gosto, quando eu tenho que dançar em teatro, assim, que é uma coisa mais formal, isso eu fico um pouco perdida, assim, com relação a isso, porque eu já tenho vontade de ir lá com a pessoa e brincar e chamar a palma e dizer oi, sabe? Que a maior parte foram mais de 600 horas de palco, gente, dançando para público de entretenimento, né? Para pessoas que estavam buscando se divertir, para pessoas que sim estavam buscando ver uma apresentação bonita, ver uma apresentação de qualidade, né? Mas também se divertir, interagir com a bailarina. Então, a comunicação é muito importante e ela ocorre de alguma forma, seja se for um festival, um teatro, uma coisa mais formal, a comunicação está relacionada a todo o tema daquele espetáculo, o figurino, a luz, tudo que vai ser trazido ali, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar também. Então, uma dança fluida é isso, uma dança fluida e harmoniosa, é a harmonia entre essas competências, é o equilíbrio entre elas, sem salientar uma e esquecer da outra, tá? Porque muitas vezes domina muito a técnica e a musicalidade fica a desejar. Lê muito bem, mas a técnica fica a desejar, a comunicação fica a desejar, a estética, tá naquelas, né? Então, uma dança fluida e harmoniosa, pra mim, é isso, tá? Vamos ver se tem uma perguntinha aqui. Ai, temos! Vamos ver. Eu tava vendo aqui as minhas outras perguntas, que eu ainda tenho mais duas. O que é diferente? O que é diferente na dança nos países árabes e na dança aqui no Brasil? Muito bem. Quem perguntou isso foi a Geórgia. Muito bem. Então, o que acontece?
a diferença entre a dança aqui no Brasil e nos países árabes. Bom, tem algumas diferenças, tá? A primeira delas, assim, que eu noto bastante é a questão do uso da coreografia e do improviso. Nos países árabes, praticamente, se dança só de improviso, tá? Aqui no Brasil, se usa bastante as coreografias. Uma outra coisa que é bem diferente é a questão do calçado. Aqui no Brasil a gente costuma dançar de pés descalço, no Egito também, mas na maioria dos países que eu dancei, que outras pessoas que eu conheço, né, do meu convívio dançaram, era praticamente obrigatório o uso de sapato de salto, tá? Por questões de proteção do pé, porque muitas vezes os ambientes onde são dançados são restaurantes, são pubs, são lugares onde tem grande circulação de pessoas, são lugares onde tem, muitas vezes é servido comida, né? E aí como é que você vai pisar em cima de comida, passar por algum lugar e depois sair dançando? Então, questão de higiene, né? Os árabes veem isso como questão de higiene, como questão de classe, tá? Então, essa é uma diferença bastante grande com relação às características gerais da dança. Então, nos países árabes, assim, a gente faz muito isso. É uma dança mais clean, apesar, na minha época ainda era, tá? Hoje tá mudando bastante. O entretenimento tá vindo bem forte, principalmente nos países, nos Emirados, tá? Porque Dubai, por exemplo, é tudo luxo, é tudo grande, é tudo exuberante, é tudo, né? E aí até mesmo os turistas que estão presentes nesses locais, porque o público se divide mais ou menos entre turistas e pessoas que vivem em Dubai, né? Pessoas que moram lá. Então, assim, até mesmo os turistas querem ver coisas diferentes, querem ver coisas grandiosas, luxuosas, exuberantes. E aí acabou que isso interferiu no show das bailarinas também. Então, com relação à dança, os movimentos geralmente são movimentos básicos, né, do repertório básico de movimentos, utilizando todas essas questões das variações, utilizando diferentes estilos de dança dentro do mesmo show. Então, essa é uma forma também de variar o nosso show. A gente começa com uma entrada clássica, depois a gente dança outras músicas clássicas orientais. Aí vai ter um tacassim, vai ter uma música clássica mais lenta que favorece um tarab, vai ter um solo tabla, vai ter um saíd, vai ter um halij, né? Então, assim, a gente vai conseguindo variar mais a dança. Então, a gente traz vários estilos dentro de um show só, tá? Isso é diferente. Aqui no Brasil, o que acontece muitas vezes é que as bailarinas às vezes têm uma música para dançar. E aí, o que acontece muito de às vezes elas quererem colocar a vida delas inteira dentro dessa única dança, tá? E aí que eu acho que isso pode ser um pouco perigoso, porque assim, pode ficar uma coisa muito exagerada, tá? E aí fica até cansativo para ver, para assistir uma bailarina assim. E aí você tem que pensar que é aquilo que você gosta, é aquilo que tá bacana, né? Faz um movimento diferente, faz um movimento, um ou dois movimentos cereja, que é aqueles movimentos mais especiais, né? Traz algum acessório, alguma coisa, mas não a dança toda, porque senão fica aquela coisa que a pessoa fica grudada na cadeira pensando assim, meu Deus, o que ela vai fazer agora? Agora ela vai se atirar do palco, não sei o que ela vai fazer, vai subir em cima vai se pendurar na cortina, vai subir lá em cima, tá? Então, é esse bom senso, assim, que também acontece no show nos países árabes, porque não pense que, porque a gente tem 1 hora para desenvolver nosso show, que muitas bailarinas, às vezes, no início, quando começam até a perceber isso, né, quando começam ali na carreira delas, querem mostrar tudo no início, tá? E esse é um grande segredo, você distribuir em diferentes momentos, deixar um momento para cada coisa, né? Porque daí você imagina 1 hora você dançando, fazendo loucuras lá no palco, você vai ficar acabada, tá? E a pessoa que vai te assistindo vai passar nervoso o show inteiro,
né? Porque ela vai ficar pensando justamente isso. Nossa, agora só falta o que para ela fazer, né? Então tudo tem que ter um equilíbrio, mas eu vejo assim, acontecia também quando eu voltava de viagem, que eu vinha uma vez por ano, né, durante o Ramadã, que é as nossas férias, né, das bailarinas internacionais, e aí as pessoas ficavam na expectativa e até eu sentia essa coisa como se eu tivesse uma obrigação de fazer tudo que eu tinha aprendido, né, de fazer tudo que eu tinha aprendido lá fora, tanto que era muito difícil de conseguir escolher uma música para dançar, né, porque aí às vezes era uma apresentação e aí você vai mostrar o que você fazia num show inteiro de 1 hora em uma única música, mesmo que você faça um mix, né? Vai ficar uma coisa horrenda. Então, assim, né? É aquela questão assim, a dança é muito... Ela é muito envolvida com o sentir, ela é muito envolvida com o humor da música, com a leitura da música, com traduzir aquela música em movimento. Então, respira, calma, tá? Em todos os sentidos, tanto para bailarinas nacionais quanto bailarinas internacionais. A gente tem que ter um equilíbrio das coisas, não é tipo, a dança sim é um resultado, às vezes, um resultado que a gente está mostrando, às vezes, sei lá, de anos de trabalho, mas não quer dizer que você tem que fazer a vida toda em uma música só, tá? Respondido? Muito bem. E agora, então, como treinar transições e conexões entre movimentos? Isso é uma coisa bem bacana. O pessoal tem bastante dúvida com relação a isso. E muita gente fala, você fala que justamente uma dança fluida, né, é ter as transições de movimentos condizentes, né? Conseguir conectar um movimento no outro de uma forma fluida e tudo mais, mas como que eu faço isso? Bem, nesse ponto eu acho super válido utilizar coreografias ou, se não quiser dançar coreografias inteiras, sequências coreográficas, tá? As sequências coreográficas, então vamos supor, você escolheu uma música, você escolhe um pedaço daquela música e você cria uma sequência coreográfica. E aí você pode estudar dessa forma para diversas coisas, né? Tanto para procurar variar seus movimentos, então você criou toda uma estrutura base, né? Toda uma estrutura base para aquela sequência. Aí depois você vai elaborando e lapidando ela um pouquinho mais. Você usa uma variação de direção, você usa uma variação de nível, você usa uma variação de movimento em si, né? E aí você vai criando isso de formas diferentes. Então, a sequência coreográfica e as coreografias, elas servem para estudar muito isso, tá? Porque às vezes se você dançar só de improviso, e por isso que eu digo que os dois, gente, dançar de improviso e dançar com coreografia, a bailarina tem que ter conhecimento nos dois. Por mais que você prefira um ou o outro, você precisa em algum momento passar pelos dois, porque eles vão ser importantes, né? Eu falei antes que o improviso podia te ajudar a desenvolver seu processo criativo, e agora eu tô falando que a coreografia pode te ajudar a desenvolver melhor as suas transições, as suas conexões entre os movimentos, tá? Então, as sequências coreográficas são uma ótima pedida. Muitas vezes, pegar uma sequência coreográfica de outra bailarina para treinar, tá? Inclusive, às vezes, eu deixo algumas aqui no meu perfil e nas aulas práticas no YouTube eu costumo fazer algum trabalho nesse sentido também. A gente teve a aula 2, que foi a aula prática 2, que foi uma sequência que vocês podem observar nas duas versões, na versão mais básica, versão simplificada e numa versão mais elaborada, tá? Que eu ensino justamente isso de como variar a sua dança dentro daquela mesma linha de movimentos, tá? Então, é uma excelente forma, né? Você pegar uma sequência de uma outra bailarina num vídeo que você viu e reproduzir aquela sequência, não para colocar no seu show, na sua dança, mas você treinar com a visão de uma outra bailarina, que pode estimular bastante coisa em você. Então, essas são ótimas formas de você treinar isso. Você precisa dessa sequência, porque às vezes eu vejo assim que as bailarinas ficam treinando muito o movimento isolado,
né? No início da nossa dança, a gente acaba fazendo isso porque nós estamos aprendendo o movimento. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente passa muito tempo no básico e aí depois a gente começa a avançar e aí a gente quer já dar, né, alçar voos mais avançados, vamos dizer assim. E aí a gente acaba esquecendo um pouco de treinar isso, né? Essa conexão, essa junção dos movimentos. Então as sequências coreográficas ajudam muito nisso. Eu super recomendo que você introduza isso nos seus treinos. Suas sequências criadas por você, depois lapidadas por você, né? E sequências de outras bailarinas através de cursos, de workshops, de vídeos que você assistir. Isso vai te ajudar bastante. Tá bem? Mais alguma pergunta, mais alguma coisa que vocês querem fazer? Hoje ninguém solicitou para participar aqui comigo. Vamos ver se nas próximas que eu fizer o pessoal vai tomando coragem, né? Mas enfim, trouxemos vários assuntos aqui, vários assuntos bem importantes, eu diria. São dúvidas assim que eu sei que algumas de vocês têm, porque vocês me trazem isso, vocês relatam isso, as dificuldades de vocês para mim. Eu já tive essas dificuldades, tá? Então eu sei bem como é que é, eu já tive aí no lugar de vocês. Inclusive estou em vários momentos da minha carreira, porque eu sempre vou ser aluna. Mesmo sendo professora, eu sempre vou ser aluna e tá participando de algum curso, fazendo algum aperfeiçoamento, porque eu nunca vou me cansar de aprender coisas novas. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa uma pequena queda de conexão, mas bem na hora de acabar. Muito obrigada por quem esteve aqui comigo, pela Georgia que perguntou, né? E se tiverem alguma dúvida, vão anotando aí que sempre em algum momento vai surgir a oportunidade de vocês trazê-las até mim e a gente conversar e discutir sobre. Um super beijo para vocês e até a próxima segunda no nosso